Forma de roubo número 11. Olha, essa forma de roubo, graças a Deus, não aconteceu comigo. Se aconteceu, eu não cheguei a descobrir. Aconteceu com vamos dizer, um parente distante, porque ele é casado com a minha tia. Não, ele é irmão da minha tia. Ou ele é irmão da minha tia, ou ele é casado com a irmã da minha tia. Enfim, isso não é o que importa. O que importa é a forma em si. O que acontecia com ele? Hoje ele tem ele tem uns 3 ou 4 restaurantes grandes aqui. Cresceu bastante. Ele é de lanche, né, de hambúrgueres. Cresceu bastante, não vou falar o nome porque vai ter gente que vai conhecer. Mas cresceu muito, mas na época era um trailer, certo? Era um trailer, literalmente uma barraquinha mais, assim, grande, né? Boa, um tamanho bom, mas era um trailer. E ele tinha mais de uma unidade já, certo? E o que acontecia? Ele chegava lá de manhã, tal, conversava com o chapeiro, com o cara do caixa, etc. Ele precisava sair, lógico. Um dono não pode abrir o negócio para ficar preso dentro, né? Ele tem que ter a liberdade dele para poder tocar os negócios sem precisar estar preso. Então ele ia no banco, ele ia não sei o que, ele ia. E é nessa parte, né, que existe uma linha tênue entre você viver preso no seu negócio e você conseguir liberdade. Quando você vive preso no seu negócio, é mais difícil que você seja roubado pelos seus funcionários, por você estar lá dentro. Mas você perde toda a outra parte da vida de ter liberdade de fazer as coisas, de fazer o negócio crescer. Em contrapartida, quando você consegue essa tal liberdade, muitas vezes você está abrindo chances de ser roubado no seu negócio. Por isso que é importante ter um treinamento para entender como você pode estar sendo roubado e se proteger dessas formas. E ficar sempre atento, porque vão ter sempre formas novas aparecendo, porque eles são muito criativos. Mas ele conseguiu essa liberdade e claro que ele tinha mapeamento de várias formas que ele podia ser roubado, mas essa ele não desconfiou, até ele descobrir qual era. Quando ele saía de lá, ele ia de manhã, tal, não sei o que, ó, trouxe alface, trouxe pão, trouxe presunto, trouxe queijo, o que estava precisando, estava tudo abastecido lá. Ele ia no banco, ele ia não sei onde, ele não sei o que. Aí voltava depois de tanto tempo e aí, relatório. Vendeu quantos hambúrgueres, vendeu quantos cachorros, vendeu... Enfim. E aí ele começou a perceber que a curva estava assim, ó, sempre para baixo nos momentos em que ele não estava lá. Ele tinha saído e aí quando ele voltava, a curva era sempre mais baixa do que em alguns dias que ele não saía, por exemplo. Que ele não precisava ir ao banco, que ele não precisava ir em algum lugar. Ele começou a desconfiar que isso não necessariamente era coincidência. Isso poderia ser alguma coisa, né? Poderia ser algum fator que estava acontecendo. Mas ele não sabia até então. E aí até que um dia ele, em vez de ir no banco, ele disse, vou no banco, estou indo no banco, volto só à tarde. Ele saiu de carro, estacionou em uma outra rua e veio e ficou num local lá que dava para ele observar o trailer dele de longe. Ou seja, ele não ia saber quanto o cliente pagou nem nada, mas ele ia saber quantas pessoas passaram por ali, não somente passar e falar. Passar, falar, pedir, pagar, ser atendido, pegar o lanche, comer ou pegar o lanche e sair. Dava para ver tudo isso. E aí ele ficou anotando. Anotou. Depois de algumas horas, ele voltou para lá e pediu o relatório. Aí, como foram as vendas? Aí o relatório foi passado. Eu vou citar um exemplo aqui. Vendeu 5 x-tudos, 10 x-burgers e 12 cachorro-quentes. Esse foi o relatório passado para ele. Mas ele tinha uma anotação de mais de 50 vendas. Mais de 50 pessoas passaram por ali. Então, dificilmente essa conta iria bater. Então ele deu uma pressão, disse que estava num local e viu tudo acontecendo, que viu a quantidade de pessoas que passou, que era muito maior do que aquela quantidade que ele estava sendo reportado pelos funcionários ali, percebeu que houve um nervosismo perante os funcionários e aí assim, ele fez uma coisa meio, né, que nos tempos de hoje seria mais complicado de fazer na hora, né? Hoje se pode fazer no fechamento, então eu aconselho você a numa situação dessa, não sair mais da loja, ficar lá, não deixar nenhum funcionário sair, assim, claro, não deixar sair, né? Se forem sair, você vai fazer o que eu vou dizer para você fazer no final. Supondo que o turno dele acabe daqui a 1 hora, mas a loja vai fechar de 10 da noite, naquela 1 hora você vai fazer a verificação de mochila. Na verdade eu nem sei como é que hoje em dia, né, tem essa coisa. Eu lembro de um dia que eu fui fazer essa verificação e
Alguns funcionários, daqueles que conhecem bem seus direitos, disseram que eu não poderia ter feito do jeito que eu fiz, que eu teria que avisar um dia antes que eu ia fazer vistoria de bolsas. Segundo eles, é pelo fato de constrangimento pelo que pode estar naquela bolsa. A pessoa pode estar trazendo coisas pessoais, coisas que poderiam constranger, enfim, objetos que não tem nada a ver com roubo, mas que iria constranger a pessoa porque a gente viu. Sei lá, aquela pessoa pode ter... eu não vou citar nada aqui porque eu posso ser prejudicado, mas sei lá, você está entendendo o que eu estou dizendo. A pessoa pode estar portando ali na bolsa uma coisa que vai constrangê-la. Se eu como dono, ou você como dono, ou um gerente ver, oxente, fulano, tu gosta disso? Aí, rapaz, tá entendendo o que eu estou dizendo? Alguma coisa desse tipo. Então, os direitos, né? Eu também não fui nem estudar, não queria nem saber. Eu estava já puto nesse dia que eu fui fazer a vistoria, e eu fiz assim mesmo. Não estou aconselhando você a fazer, aconselho você a ir procurar no Google, conversar com o seu próprio advogado. Vistoria de bolsa, eu não tenho ainda. Eu posso fazer no dia que eu quiser, eu tenho que avisar. Só perguntar a ele. E aí vamos voltar agora para o caso em si. Ele não quis saber, ele fez vistoria, mas isso era 1990 e pouco. Faz muito tempo isso. E ele fez a vistoria na hora, não foi nenhuma vistoria, foi praticamente uma abordagem, um baculejo. Hoje em dia isso não pode ser feito. A não ser que você tenha certeza que aquele cara foi lá e roubou a caneca da sua loja, por exemplo. Você viu, sabe que tá na bolsa, chama a polícia e faz. Mas não foi esse o caso. Ele simplesmente disse, ó, abre tua bolsa aí. Abre tua bolsa aí, abre tua bolsa aí. Eram duas pessoas, abre tua bolsa aí, abre tua bolsa aí. O cara falou, não, abre a sua bolsa, meu amigo. Quando abriu a bolsa, dentro da bolsa dessa pessoa, tinha pão de hambúrguer, tinha ovos crus, né, claro. Tinha alface, presunto e queijo. Tinha ainda, mas estava no finzinho. Carne para hambúrguer. Já estava descongelado já. Mas tinha. Resumindo, qual é a forma de roubo aqui? Você deve ter lido no e-book aí, ó. Trazer itens de estoque, vou dar uma filadinha aqui, e vender com eles ao invés dos seus. O que essa galera fazia? Essa galera trazia de casa pão, presunto, queijo, ovo, alface, carne, salsicha, pão, cachorro quente, tudo que eles conseguiriam trazer e que tinha no estoque da loja. Aí vinha um cliente, comprava, e ao invés de ele usar o pão, a carne, o queijo, o presunto do estoque da loja, do dono, ele pegava da bolsa dele, montava ali o lanche, vendia e pegava o dinheiro para ele. O dono nunca ia saber se ele não tivesse câmeras e se ele tivesse ficado observando. Câmeras tinha, mas ele não estava se ligando nisso, ele nem olhava para a câmera com essa intenção. Ele sempre olhava pensando, o que é que pode estar acontecendo? Quando ele viu lá aquela galera em quantidade muito maior do que a que ele pegou no relatório, abre a bolsa, estava lá. Então essa galera trazia de casa, montava lanche e vendia. Trazia de casa, montava lanche e vendia. O problema dessa galera que faz isso é que eles não se acostumam com 2 lanches por dia. Eles trazem e faz. Não deu problema nenhum, ninguém percebeu. Opa, amanhã já vou trazer 10. Se a loja tem potencial de vender 200 lanches por dia, ele vai ter um dia que ele vai estar trazendo 50 pães na bolsa e não vai ter limite, aí vai ser pego. Então, antes de você passar por essa situação, já implante a vistoria de bolsa, implante as câmeras e sempre dê insertas na loja para poder eles saberem que não tem hora para você chegar. Claro, se você já tem liberdade operacional. Se você não tem ainda, você vai ficar sempre na loja mesmo, dificilmente vai acontecer isso com você. Mas já se prepare antes, já esteja precavido antes para que você não passe por essa forma. É bom, né, com os seus gerentes você conversar e expor essa forma para eles saberem que você sabe que ela existe. Você pode até estar dando ideia para eles, mas pelo menos eles sabem que você sabe que existe e vão ficar com mais medo de tentar executar. Claro, sempre coloque câmeras. Eu já devo ter falado em outras aulas aqui, eu não lembro agora porque faz tempo que eu gravei essas aulas, mas coloque câmeras sempre nos seus negócios e fique atento. Institua a partir de amanhã. Eu não vou dizer hoje para você ter tempo de conversar com o seu advogado, mas a partir de amanhã institua isso. Vistoria de mochilas na saída. Vistoria de mochila na saída. Sempre, tá? Sempre. Então é isso. Até a próxima aula.